Uma boa noite a todos os presentes e a você também que nos acompanha através do YouTube, no canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevando os nossos pensamentos ao alto e acompanhando a leitura do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do Espírito Emmanuel. Vamos no número 21, maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, Hebreus 7:7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto, de quantos já se manifestaram na terra, aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom sabermos disso, Senhor, porque temos a certeza, diante da nossa pequenez, do quanto o Senhor nos abençoa diante da sua grandiosidade. Mas também queremos agradecer a esses amigos espirituais, dirigentes dessa reunião, as suas bênçãos, que eles também nos oferecem através deste encontro. Gratidão. Gratidão por tanto que estamos recebendo e por muito que ainda vamos receber. Por isso estamos aqui, Senhor, te buscando mais e mais, para que essas bênçãos que recaem sobre nós nesse instante nos ajude cada vez mais a compreender os teus ensinamentos, a buscarmos forças em nós mesmos para superar cada desafio que nos chega e assim, a cada passo, nos tornarmos pessoas melhores, dignas de todo esse amparo, de todo esse amor. Mas também queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações se estendam a toda a humanidade, que tanto precisa de ti. Se estenda a todos os hospitais, os asilos, os orfanatos, os manicômios, as casas de recuperação, as penitenciárias, mas também que alcance
a esses irmãos que se encontram em nossos lares ou em seus lares, por esses que não têm quem peça por eles. Enfim, Senhor, a todos, indistintamente, possam receber as Tuas bênçãos e o Teu amor. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro, e graça vos damos por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Noelle com o Evangelho da Noite de Jesus. Boa noite. Boa noite a todos também que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. É sempre um prazer falar de Evangelho. Estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que têm puro o coração. Itens de 5 a 7. Eu não vou me prender ao texto, e aí vou buscar resumir nesse pouquinho tempo que eu tenho para trazer alguma coisa em torno de um assunto tão, para mim, tão instigante, que é pensamento. Mês de janeiro branco, saúde mental, muito se fala, muito nós temos ouvido sobre o assunto, mas pouco praticamos. E ainda talvez não entendemos a urgência desse assunto. E aí, quando eu vi que eu iria falar sobre isso, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que eu tenho estudado bastante para cuidar de mim. Então, quando a gente está começando a cuidar da gente se empolga, né? Quer que todo mundo cuide também de si, né? Então, a neurociência, as filosofias, o próprio Cristo, todo mundo fala de pensamento ou falou. Mas a gente só sabe o que a gente pensa. Mas a gente não pensa muito sobre o que a gente pensa. Não é verdade? Às vezes a gente está aqui e o pensamento está voando em outro lugar. E tem um provérbio chinês que diz: você está aonde o seu pensamento está. Que problema, hein? Então, será que está todo mundo aqui? Ou será que são pouquíssimos que estão aqui? É só para descontrair e fazer a gente pensar um pouquinho. Então, Kardec pega uma passagem que foi grafada pelo evangelista Mateus, que está no capítulo 8, capítulo 5, versículos 27 e 28, onde Jesus chama a atenção para o pensamento, dizendo que não é só a ação que faz a gente pecar, mas sim o pensamento. Então, pensou, fez. Ah, mas eu não fiz. Bem, aí são outros 500, né? Mas Jesus disse assim: aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí Kardec vai explicar que, obviamente, Jesus não circunscreveu o assunto apenas ao adultério. Ele estava mostrando para nós que o mau pensamento tem sua força, o seu poder. E, portanto, eu não posso ter um coração puro, já que o título do capítulo é esse, se os meus pensamentos trafegam ainda no mal. Porque a correspondência é perfeita com o pensar e o sentir. E aí eu fui buscar ajuda, né? Porque falar disso em tão pouco tempo, a gente tem que ter ajuda espiritual, né? Não só quando a gente chega aqui, mas também num livrinho, né?
Maélia adora Joana de Ângeles. E tem uma passagem nesse livro que eu adoro, Filho de Deus, capítulo 15, que ela fala exatamente sobre o pensamento. E aí eu acho que faz uma boa síntese do que o Kardec trouxe no Evangelho, e aí vocês consultem depois, leiam, né, e reflitam. Ela diz assim: teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Então a mente é a causa, a vida, o efeito. Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Quantas vezes a gente pensa sobre isso? Eu acho que quem trouxe o problema para mim foi meu vizinho, meu filho, meu amigo, meu chefe, meu trabalho e quem você quiser colocar nesse papel aí do outro. Mas não é bem isso que a Joana está dizendo, né? Bem, prossigamos. Os positivos, os pensamentos positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. A gente às vezes acha que pensamento positivo é balela, né? Principalmente hoje, onde tanto se fala, pense positivo. É claro que se a gente for levar para uma positividade tóxica, onde você tem que estar sempre bem, aí sim, não é bacana. Mas entender que o pensamento positivo vai te enriquecer e que isso vai se manifestar em todos os setores da sua vida é imprescindível para ter uma vida feliz. Os pensamentos negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no seu comportamento. Quando a gente tem um pensamento negativo, é fácil ficar bem? Vou até tomar uma água. É bem complicado, né? Você não acha roupa, não acha o celular, a chave se foi dentro de casa, perdeu o horário e tantas outras coisas que acontecem. Não é assim? Porque, como ela disse, a correspondência é perfeita. A mente é a causa e a vida é o efeito. Então, se eu quero ter um dia bom, não basta só chegar no espelho e dizer eu quero ter um dia bom. Eu preciso ter pensamentos que correspondam a esse bom dia que eu quero ter. Essa é a grande questão. Quantas vezes a gente pensa sobre isso? Eu quero ter um dia bom porque eu quero chegar, não quero que meu chefe nem me peça aquele relatório, de preferência que ele nem me olhe nesse dia. Aquela pessoa chata que eu trabalho com ela, quero sentar bem longe dela hoje, porque hoje eu já determinei que eu quero um dia feliz. Mas eu não disse isso para mim. Eu não disse isso para minha mente. Como é que o dia vai ser bom? Vai ficar difícil, né? Eu mantenho pensamentos negativos e quero ter um bom dia. Interessante. Liberta-te dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado, quanto até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos para que os otimistas, os pensamentos otimistas, os ativos, expressem o perfeito bem de Deus. Aliás, é o título da página, Bem de Deus.
Nós temos um bem precioso, mas a gente não olha para ele. Talvez porque ele seja invisível, né? Como ele é invisível, a gente não dá tanta importância. Mas vejam o quanto ele é capaz de influenciar as nossas vidas, positiva ou negativamente. Quem vai escolher? Quem você deixa ser o piloto? Mantém os que revelam amor e te sentirás envolvido por incessantes ondas de ternura e de afeto. Conserva os que são de paz e toda a harmonia da vida ressoará no seu íntimo. Preserva os que objetivam a saúde e te sentirás forte, pleno, mesmo que vez por outra alguma debilidade se te apresente, não afetando o conjunto. Pensa em prosperidade, abundância, mas não só dos valores materiais, e sim dos demais bens de Deus, que são essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida. Livro Pensamento e Vida, Emmanuel, se eu não me engano, capítulo 15. A sua mente é como um espelho, ela reflete a sua vida. Porque a mente nada mais é do que essa ação cerebral. Os neurocientistas assim a definem, porque não é nada palpável, mas assim esse trabalho cerebral. E para cima disso nós temos a consciência, que é muito maior do que o nosso cérebro e maior do que a mente, que é lá de fato onde estão contidas as leis divinas. Então Kardec chega a uma conclusão óbvia. Se você tem um mau pensamento e já consegue repelir esse pensamento, você está progredindo, está no caminho. Se você já não pensa o mal, você já concluiu o caminho. Mas se você pensa o mal e se compraz com ele, aí falta um cadinho. Então a gente precisa saber onde a gente está. Porque às vezes a gente tem um hábito de olhar as situações e as circunstâncias e dizer assim, não, mas eu só estava querendo ajudar a fulana. E aí você está ali querendo saber mais daquela história, mas o seu pensamento já está assim, o que ela fez para ela estar assim? O que aconteceu? Então isso não é caridade, isso é fofoca. Tem outro nome. Só que a gente disfarça dizendo que é caridade, que você está preocupado, mas na cabeça você está, o que ela fez para estar assim? Por que fulano entrou assim hoje aqui na reunião, hein? Nossa, fulano chegou falante. O que aconteceu? Olhei para a Ângela, não sei, acho que hoje não está bem. Vou tentar ajudar, mas no fundo eu estou querendo saber. Então não é caridade, é fofoca. Veja que a correspondência é perfeita exatamente por isso. Se você quiser se enganar, você pode até usar o subterfúgio da caridade. Mas a consequência, o efeito, virá. Então, às vezes, a gente tem essas coisas, né? De não dar muita importância. Não, é só quanto tempo você está pensando sobre isso? Ah, tem uma semana. Mas isso aconteceu há quanto tempo? Há 20 anos. Bom, tem alguma coisa equivocada aí. É como ela disse, já era para você ter se libertado. Já era para ter se libertado. E a doutrina nos dá todas as ferramentas para nos libertarmos desses pensamentos perniciosos. Mas às vezes eu acho que a gente gosta.
Sabe por quê? Porque a gente não entende que esse pensamento ruim vai trazer algo ruim. Às vezes você precisa estar à beira de um burnout, de uma depressão, ou de qualquer outra síndrome, uma ansiedade severa, para que você desperte. Poxa, peraí, eu acho que tem alguma coisa aqui dentro que eu estou precisando faxinar. Estou precisando ver. Lembram da frase? Mente sã, corpo são. É curta a frase e é profunda. Então eu quero ter um corpo são, mas a minha mente só pensa problema. Eu já acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é puxar o gatilho, problemas. Aí vem o checklist na mente. Eu tico todos eles, tá tudo em dia, todos os problemas estão aqui, não faltou nenhum. Agora eu posso começar. É assim que a gente faz. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse negócio de reprogramar a mente dá um trabalho. Meus queridos, dá um trabalho. A minha sorte é que eu não precisei chegar num burnout, nem numa depressão severa, graças a Deus. Mas se eu não cuidasse, é para lá que eu estava indo. Então, quando a gente entende que o caminho que eu estou buscando não vai me levar para o lugar que eu quero chegar, eu preciso mudar o caminho. Mas como é difícil fazer isso no pensamento? Sabe por quê? Porque a gente não exercita. E aí, quando chega a hora de falar de saúde mental, a gente acha que é só para o outro, que está com depressão, com ansiedade, com burnout, com isso, com aquilo. Não, é para todo mundo. E eu não me lembro mais em qual foi o livro que eu li, que eu estou lendo a série André Luiz toda, eu estou no 8º livro, e em algum dos outros livros, que eu não me lembro qual, o Espírito esclarece André Luiz dizendo que no futuro os médicos vão operar a nossa psique. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente lida com a mente como a gente lida com qualquer outra coisa. A gente é displicente e esquece que é através dela que eu tenho a vida orgânica que eu tenho. É ela que mantém esse corpo. Portanto, ela precisa estar bem, senão algo vai desgovernar aqui. Ou você está esperando um sinal do corpo para poder fazer alguma coisa? É melhor fazer logo, com consciência. Eu costumo dizer que a gente tem 2 caminhos. Um é com consciência e o outro é empurrado. Qual que você prefere? Eu prefiro fazer com consciência. Eu não gostava de ser empurrada nem quando eu era criança. Então eu não vou gostar de ser pela vida. Então coloque já atenção sobre isso. O quanto que a gente já tem de ferramenta sobre isso hoje, com o avanço da ciência. Mas a gente não está dando muita importância. Porque a gente está pensando, né? Acorda todo dia, está tudo funcionando, estou respirando, estou indo. Para que eu vou pensar em pensamento? Eu só penso. Mas Jesus está advertindo que nós precisamos pensar sobre o que nós pensamos. E Joana está reforçando o quanto isso é imprescindível para vivermos a vida feliz que nós queremos. Então era isso que eu queria trazer na noite de hoje. Eu espero que vocês escutem esse conselho para que evitem essa rota de colisão com qualquer uma dessas síndromes que a gente tanto escuta falar. E o quanto sofrimento elas trazem. A gente não precisa chegar no extremo para se cuidar. A gente pode se cuidar antes. Fiquem com Deus. Boa noite. Envolvidos
Obrigado, Senhor, porque é através dos nossos pensamentos que nos ligamos a Ti, na certeza de sermos ouvidos, sentidos, percebidos por Ti. Muito obrigada por saber que somos donos dos nossos pensamentos, mas também que temos responsabilidades sobre ele. E assim, Senhor, nós estamos aqui através dos nossos pensamentos, te dando graças por tudo que esta reunião nos proporciona, nos ajuda, através do Teu Evangelho, a pensar em dias melhores, na certeza de que eles chegarão, porque o Senhor já nos avisou. Por isso, Senhor, ajude-nos mais e mais a ficarmos com essas bênçãos aqui oferecidas, fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual, e agora nossos pensamentos, com o propósito de melhorarmos cada vez mais. Que as Tuas bênçãos auxiliem a todos nós, encarnados e desencarnados. Rogamos também, Senhor, que fique conosco na segunda parte dessa reunião, onde a espiritualidade de luz, com a Tua permissão, preparou tudo para nos receber. E essas mesmas vibrações alcancem a cada um desses irmãos conectados conosco em seus tratamentos. E assim, Senhor, todos juntos, numa só voz, queremos Te dar graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanta luz